E a gente começa falando da principal notícia de hoje, do fim de uma era, a morte de Elizabeth II aos 96 anos, que colocou um ponto final a um reinado de 70 anos, o mais longevo da história britânica. A monarca estava sob supervisão médica no castelo de Balmoral, residência de verão da família real, na Escócia. E segundo, inclusive, informações do porta-voz oficial da realeza, a rainha passou os últimos momentos em paz, cercada por familiares. Com a morte de Elizabeth II, o filho mais velho, o agora rei Charles III, assume o trono do Reino Unido e de outros 14 países. O mundo fica de luto diante da perda da monarca. E no Brasil foi decretado luto oficial de 3 dias. E quem traz toda a repercussão dessa notícia aqui no Brasil é Yasmin Costa, que chega ao vivo, direto da capital federal, a começar pelo presidente da República, né, Yasmin? Boa noite para você. Como se pronunciou Jair Bolsonaro? Oi, Lívia, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Jair Bolsonaro, como você bem disse, decretou o luto oficial de 3 dias em todo o território nacional por conta da morte da rainha Elizabeth II, e ele também usou as redes sociais para falar sobre esse assunto. O presidente disse o seguinte: muitas vezes a eternidade nos surpreende, tirando de nós aquele que nós amamos, mas hoje foi a vez da eternidade ser surpreendida com a gloriosa chegada da Sua Alteza, a Rainha do Reino Unido. Que Deus receba em sua infinita bondade e conforte sua família e o povo britânico. Essa foi a publicação do presidente Jair Bolsonaro. Presidentes de outros poderes também prestaram solidariedades ao povo britânico e à família da Rainha Elizabeth, inclusive o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, também usou as redes sociais, emitiu uma nota em nome do Congresso e usou as redes sociais para dizer o seguinte: que recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento da Rainha Elizabeth. Ela era uma chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 estados independentes dos reinos das comunidades das nações. Já o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, disse o seguinte em uma publicação: que manifesta o profundo pesar pela morte da Rainha Elizabeth, cujo longevo reinado testemunhou as grandes transformações pelas quais o mundo passou no quase um século em que viveu. Só para a gente reforçar, né, Lívia, o governo brasileiro decretou, através de uma publicação feita no Diário Oficial da União, uma edição extra, decretou esse luto oficial de 3 dias. Esse decreto é assinado pelo presidente da República e também pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Agora, Yasmin, entre os presidenciáveis, como eles se pronunciaram hoje? Vamos lá, Lívia. Também houve essa repercussão entre os presidenciáveis. O candidato pelo PT, o ex-presidente Lula, disse o seguinte em uma publicação: a Rainha Elizabeth II testemunhou e participou dos grandes eventos e processos históricos nos últimos 80 anos. Marcou era como chefe de Estado, reinando em convivência com primeiros ministros de diferentes linhas ideológicas. Essa foi a publicação do candidato do PT à presidência da República. Já o candidato do PDT, Ciro Gomes, ele escreveu as seguintes palavras: com a morte da Rainha Elizabeth II, se fecha um ciclo da monarquia britânica e se abrem as portas da história para uma mulher que foi o símbolo de superação, sacrifício pessoal e devotamento à causa de uma nação. Que ela descanse merecidamente em paz. Já a candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, que está licenciada para concorrer nessa corrida presidencial, escreveu o seguinte: a Rainha Elizabeth II é exemplo de liderança feminina que ao longo de décadas serviu como ponto de equilíbrio de uma nação poderosa como o Reino Unido. Modelo de estabilidade, de convivência respeitosa entre as instituições de Estado. Sua vida, seus atos, sua trajetória servem como modelo num mundo em que valores como esses têm sido cada vez mais aviltados, como vem acontecendo, infelizmente, em nosso país. Em suas próprias palavras,
foram as mulheres que inspiraram gentileza e cuidado no duro progresso da humanidade. Descanse em paz, essa foi a mensagem da candidata do MDB, Ciro Gomes. Mas é claro, né, Lívia, teve muita repercussão política esse falecimento da Rainha Elizabeth, e ao longo do jornal eu trago mais repercussão aqui pra gente. Eu volto com você. Com toda certeza, Yasmin Costa, obrigada pelas primeiras informações. Bom trabalho para você e até já. Hora de fazer o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Hoje conosco Cristina Grêmio, Miguel Daúde e um convidado especial também para falar principalmente sobre as repercussões com a morte da Rainha Elizabeth II, o professor Marcos Vinícius de Freitas, da Universidade de Relações Exteriores da China. Uma ótima noite a vocês, sejam muito bem-vindos e começo com o nosso convidado hoje, com o professor. Professor, trouxemos agora por meio da Yasmin como isso repercutiu aqui no Brasil, 3 dias de luto oficial que foram decretados pelo governo federal por meio do presidente Jair Bolsonaro, não só o presidente como presidenciáveis também fazendo postagens nas redes sociais, se solidarizando com os entes queridos da rainha e também falando sobre a importância que ela teve para o mundo todo. Queria agora a sua visão, professor, de especialista nessa área, de conhecedor da história. Qual o impacto dessa morte para o mundo todo? Eu acho que se nós pensarmos na promessa que Elizabeth, ainda princesa, fez aos 21 anos, quando estava na África do Sul, de que não importasse se a sua vida fosse curta ou longa, seria uma vida de serviço ao Reino Unido, à família imperial e aos países da Comunidade Britânica de Nações. Então, nesse processo todo, o que nós vimos é que ela foi fiel do primeiro dia até a última semana em que ela serviu como chefe de Estado britânica. Um exemplo importante para o mundo justamente pelo decoro, pela forma, pela maneira com que ela lidava com a liturgia do cargo. E você vê, né, nesta última semana, o último ato oficial dela foi justamente receber a renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson e também, logo em seguida, reunir-se com a atual primeira-ministra Liz Truss para que justamente ela formasse um novo governo em nome de Sua Majestade. Então, num mundo que tem um problema grave, como a gente observa, de estadistas e de pessoas que entendam a posição que assumem nesse processo todo, a Rainha Elizabeth é justamente isso, os comentários que fez, uma servidora fiel, um serviço público fiel, e que a sua vida inteira dedicada à causa, justamente nós podemos ver ali o reflexo e o reconhecimento popular que nós vamos ver nos próximos dias, mas que o jubileu de 70 anos já nos deu aí uma perspectiva histórica. Agora, Cristina Grêmio, e para você, Cris, qual a principal lembrança ou o principal legado que deixa a Rainha Elizabeth II? Boa noite, Cris. Boa noite, Vitor, Lívia, nosso convidado, também o Miguel Daúde, nossa audiência. É triste, né? A gente acompanha a realeza britânica quase como se fossem os reis do mundo, porque especialmente essa rainha, né, que teve todo esse período de 70 anos aí à frente do Reino Unido e praticamente viveu tudo viu tudo e muito mais do que nós, todos que estamos vivos, vivemos em termos de geopolítica internacional, né? A história da Rainha Elizabeth, do que eu acompanhei através de livros, de documentários e de séries, inclusive, que agora tem várias séries disponíveis, né? Não só da vida dela, mas de outros monarcas, também da realeza britânica, da realeza europeia em geral. Mas o que me marcou mais foi a passagem foi o período do ministro Winston Churchill, do primeiro-ministro Winston Churchill, que foi a época da Segunda Guerra Mundial. E depois, eu até citei hoje mais cedo, enquanto fazíamos a cobertura especial no 3 em 1, um episódio especificamente da série The Crown, que eu acho que muitos brasileiros assistiram, e que me comoveu profundamente, que foi ele, o primeiro-ministro Winston Churchill, quando estava doente, já recluso, há muitos anos já afastado do governo, morando numa casa simples, num lugar afastado. Ela sai do palácio, recebe a notícia e sai do palácio para ir dar um abraço no amigo, e foi a última pessoa a visitar, e foi também o último abraço que ele recebeu, né? Então ela tinha essa reserva, a gente não sabia como era o relacionamento com os primeiros ministros
na intimidade, mas ela tinha esse apreço por ele especificamente, porque foi quem tirou, conseguiu liderar muito brilhantemente ali, se é que é possível usar um adjetivo desses, a Inglaterra durante a guerra. E esse exemplo, né, de altivez, de unir mesmo uma nação, e não é só uma nação, né, são 15 nações. Também dei um depoimento hoje, eu fiz intercâmbio para a Austrália quando eu era adolescente, e eu lembro que na época eu não sabia nada de reinado da Inglaterra, e me chamou muita atenção que na Austrália e na Nova Zelândia, o dia do aniversário da rainha era feriado nacional. Então eu imagino que seja assim em todos os outros países do reino, né, e que muito provavelmente não vai mudar, e essa data de 8 de setembro vai ficar também muito marcada para todos esses países. E lembrando aqui, acrescentando ao que disse o professor Marcos também, quis o destino, né, que o último ato oficial da rainha fosse uma nota ao governo brasileiro, ao presidente Bolsonaro, ao povo brasileiro, uma nota de felicitações pelos 200 anos da nossa independência, lembrando a vinda dela ao Brasil em 68. Então, é um episódio que acaba entrando para a história também, unindo o Brasil à história da Rainha Elizabeth. Agora, Miguel Daúde, é justamente desse ponto que quero tratar aqui com você, ou a partir desse ponto que quero chamá-lo. Como a Cris ressaltou para a gente, talvez o último, se não um dos últimos feitos da Rainha Elizabeth, que foi encaminhar essa mensagem nesta quarta-feira ao governo brasileiro, a todos os brasileiros, parabenizando o país, os brasileiros, pela comemoração do bicentenário da independência aqui do Brasil. A Cris citou também que ela esteve aqui no país em 1968, visitou algumas das principais cidades na época, era período de regime militar, e agora, depois de pouco se falar, apesar da importância da rainha sobre ela nos últimos dias, ontem mesmo falamos por causa dessa mensagem que ela enviou, e hoje essa notícia. Boa noite, Lívia, boa noite, Brau, Cristina, o nosso convidado. A rainha Elizabeth, ela tinha uma característica que agradava a todos. A rainha, quando esteve no Brasil, o Brasil vivia um momento muito delicado politicamente, ela soube transmitir muito carinho, muito amor, e isso que marcou muito a Rainha Elizabeth. No seu reinado, se nós olharmos, a aparição da rainha em diversas situações, enfrentou guerras, enfrentou dificuldades dentro da própria monarquia, da família real, e ela sempre teve muita serenidade. E nós vamos poder observar o amor que o inglês tem por ela. A rainha, ela transmitia dentro do seu comportamento, mediante o seu comportamento com as pessoas, o carinho, uma forma muito humilde, muito gentil, e ela conseguiu segurar vários processos, inclusive políticos, da Inglaterra, que agora começa a ter dificuldade com a Escócia, que quer se sair do Reino Unido. Temos também a Irlanda, uma dificuldade muito grande, que tenta se unir também. A rainha, ela sempre soube levar essa situação, coisas que a gente acha e pensa que agora o rei Charles III vai ter muita dificuldade, porque ele tem uma rejeição significativa junto ao povo inglês. Então, o mundo perde esta rainha, esta pessoa magnífica que transmitia amor, carinho e serenidade para o mundo quanto mais o mundo precisava.